Eu quero ler com vocês nessa manhã a expressão do Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Gostaria que vocês abrissem o texto aí comigo, em Mateus, capítulo 17. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 17, eu leio de 1 até o versículo 8. Mateus capítulo 17, de 1 a 8. Diz assim o texto sagrado. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram a Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, em outras versões, ouvi-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Este é o meu filho, em quem tenho prazer. A ele ouvi-o. Ou escutai-o. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos nessa manhã. Amém. Amém. O nosso tema é: bom é estarmos aqui. Essa é a frase de Pedro diante dessa manifestação tão gloriosa de Jesus. O texto vai falar que nós precisamos ter uma profunda reflexão a respeito da igreja. O texto vai falar de que Jesus estava com o seu círculo apostólico mais próximo, mais íntimo. O texto diz que ele estava na companhia de Pedro, de Tiago e de João. Sempre que Jesus queria se revelar, sempre que Jesus queria ficar em particular, como o texto de Lucas nos apresenta, ele então chamava os seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Dentro desses 3, nós sabemos que Jesus ainda tinha uma admiração ainda maior pelo apóstolo João. No entanto, o texto vai dizer que ele ficou com Pedro, Tiago e João. E nós precisamos então ter uma grande reflexão da igreja, ou sobre a igreja, à luz da transfiguração. Na realidade, esse texto está na sequência, depois que Jesus faz aquela grande confissão de que o rumo da história seria completamente impactada pela instituição da sua igreja. O texto diz que Jesus instituiu a sua igreja a partir da voz e da fala contundente do apóstolo Pedro, que na realidade Jesus diz que não foi nenhuma revelação humana, aquela revelação em que Pedro dá sobre Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que aquela revelação não estava em nenhum manual de teologia judaica, que Pedro não ouviu de segunda mão aquela fala, que basicamente aquilo foi uma revelação de Deus usando a boca de Pedro ao reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta afirmação de Pedro, Jesus então vai instituir a sua igreja. E quando Jesus institui a sua igreja, ou a partir desse momento, Jesus começa a falar abertamente a respeito da morte e da ressurreição. Se até o capítulo 16, Jesus estava preparando os seus discípulos para
a missão, agora Jesus está declarando abertamente qual vai ser o foco da missão. E o foco da missão é que ele vai à cruz do Calvário, que ele vai ressurgir ao terceiro dia e que ele vai esmagar a cabeça da maldita serpente. Dessa forma, Jesus vai mostrar a sua autoridade e o Pai vai revelar todo o seu poder, trazendo Jesus das trevas, da morte, mostrando o poder da morte, não o poder da ressurreição do Messias. Então nós estamos diante de um novo momento, onde na realidade Jesus muda a pregação. Se até esse momento Jesus estava preparando seus discípulos, agora Jesus vai falar abertamente e vai escancarar o plano de Deus, vai falar o seguinte: olha, a partir de agora vocês vão me ouvir falando a respeito da morte, da ressurreição. Eu vou para Jerusalém, serei morto em Jerusalém, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí Jesus então começa a falar a respeito do plano redentor do nosso Senhor por meio da mensagem do Evangelho. E o Messias glorioso precisava passar pela cruz do Calvário. Então, para Jesus, está na agenda de Deus o Calvário, mas também está na agenda de Deus a ressurreição ao terceiro dia. Então, a transfiguração era um momento extremamente necessário, oportuno, em que Deus o Pai revela a glória do seu Filho, em que Deus o Pai, pela segunda vez, abre os céus e diz o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. É a segunda ocasião em que Deus fala que Jesus é o Filho amado, confirmando a identidade, o propósito e a missão de Jesus, a vocação de Jesus de salvar e buscar o perdido. Então, esse é Jesus. E a igreja de Jesus precisa ouvi-lo. A igreja precisa estar atenta às orientações, os comandos, as vozes, por assim dizer, do nosso Senhor Jesus. Então a pergunta que o texto faz para nós é: quem é este homem? Quais as implicações do Cristo? Da gente crer, da gente confessar que Ele é o Messias de Deus, que Ele é a solução de Deus para o mundo. E então nós temos o texto da transfiguração. O texto da transfiguração, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu leio então a partir do verso 1, o texto diz assim. O texto começa assim: 6 dias depois. E a pergunta é: 6 dias depois do quê? Então o contexto sugere que essa transfiguração, esse momento em que Jesus sofre essa ação, basicamente é 6 dias depois que Jesus instituiu a sua igreja. 6 dias depois que Jesus tem essa conversa com os seus discípulos. Quem diz os homens que eu sou? E aí então Jesus fala: olha, eu estou instituindo a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E nessa sequência Jesus fala abertamente, lá no capítulo 16, a partir do verso 21, sobre a sua morte e a sua ressurreição. Então, 6 dias depois dessa conversa de Jesus com seus discípulos, 6 dias depois de Jesus instituir a sua igreja, e aí a questão dos números aqui é muito interessante, é muito relevante, mas infelizmente nós não temos tempo aqui. 6 dias depois, porque no 7º dia nós temos a revelação plena de Deus. O 7 tem aquela situação, aquele contexto no Antigo Testamento de revelar a perfeição de Deus, ou seja, a igreja perfeita tem uma missão perfeita e no 7º dia tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui falando do 6º dia, 6 dias depois de tudo isso acontecer, 6 dias depois da fundação da igreja. E a igreja nasce com a proposta triunfal: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, 6 dias depois de Jesus falar abertamente sobre a sua missão entre os homens, o evangelista Lucas vai dizer para nós que Jesus apanha os seus discípulos com a finalidade de orar, e é interessante isso, porque Jesus vai para o monte, ele vai para o monte fazer um retiro espiritual, e ali naquele momento ele é glorificado pelo Pai. Esse momento era necessário a fim de que os discípulos, os apóstolos, tivessem a plena compreensão de Jesus, e aquele momento era imprescindível após a confissão de que Jesus é o Cristo. No versículo 2, o texto vai dizer para nós que Jesus foi transfigurado, e foi transfigurado basicamente é a melhor tradução para expressar a ação de Deus na vida de Jesus, o seu Filho. Porque, na realidade, a expressão no grego diz assim: ele foi transfigurado.
transfigurado. Em outras traduções, transfigurou-se. Mas quando a gente traduz transfigurou-se, a gente rouba uma parte da essência do texto. Na realidade, Jesus foi transfigurado, mostra para nós que é uma indicação passiva, ou seja, Jesus sofre a ação. Não foi que Jesus desejou mostrar a sua glória, não foi que Jesus quis então se mostrar ao mundo glorioso, cheio de poder, cheio de honra, cheio de riqueza. Não, é o Deus Pai que exalta Jesus, é o Deus Pai que coloca Jesus nesse patamar de honra, de glória, de majestade. É o Deus Pai que o exalta o Filho, para que o mundo todo veja que o Filho é a única esperança. Então, a única esperança para nós, a única esperança para o mundo, a única esperança para a igreja é Jesus. Por isso que Jesus sofre a ação de Deus. O Deus Pai, Ele transfigurou Jesus. Por isso que a expressão correta, Ele foi transfigurado. Deus revela a sua glória e o seu poder por meio de Jesus. Então, quem deseja conhecer mais a Deus, ou quem deseja ver a glória de Deus, e essa expressão é muito conhecida em nosso tempo, ver a glória de Deus, ver a manifestação de Deus, você precisa reconhecer Jesus e ir até Jesus, porque é Ele que manifesta a glória do Pai. De um estágio para o outro, Jesus agora muda o seu discurso. Jesus agora vai falar a respeito do Evangelho de uma maneira muito clara, sem rodeio. Ele vai falar da cruz, ele vai falar da traição dos judeus, ele vai falar do poder da ressurreição, ele vai usar muito a tipologia dos 3 dias. E depois aqui na sequência nós já temos ele falando a respeito do sinal de Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e ele, como filho do homem, ficará também 3 dias, e no 3º dia ele há de ressurgir. Então nós temos aqui Jesus mostrando a paixão da cruz. Jesus mostrando os últimos dias, ou melhor dizendo, talvez, os dias derradeiros que antecederam a crucificação. Um dia, ou os dias em que Jesus mostrou ao mundo o amor de Deus Pai revelado nele, na figura dele, na pessoa dele. E por isso o texto de Mateus é muito claro quando ele diz que Jesus foi transfigurado, ele sofre essa ação e o Pai mostra ao mundo todo, ao mundo daquele tempo e ao nosso mundo, todas as eras, que Jesus é o Cristo e nós somos chamados a ouvi-lo. No versículo 3 diz o texto que nesse momento, nesse movimento, lembrando que eles estavam no morro, no monte, lembrando que havia a parceria de Pedro, Tiago e João com Jesus, então Jesus não estava sozinho, e aí então Pedro, Tiago e João começam a contemplar a glória de Deus, a semelhança do que houve com Moisés, a semelhança do que houve com Isaías, e aí Pedro, Tiago e João têm essa grata surpresa de estar no dia, no momento em que Deus, o Pai, deseja revelar a sua glória, e eles então começam a contemplar a glória do Pai. E aí no versículo 3, o texto diz que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eu não sei se você consegue ter a real dimensão, nem eu talvez, a real dimensão do que é você estar numa reunião de oração com Jesus. Jesus leva você para orar e aí do nada é uma expressão nossa, né? Do nada aparece assim, simplesmente, Moisés e Elias falando com Jesus. E o texto de Lucas vai dizer, o evangelista Lucas vai dizer, que o teor da conversa era o êxodo. A expressão grega é muito interessante lá do êxodo, e você conhece o êxodo que está lá depois de Gênesis, correto? Em que o povo de Deus sai do Egito. Então o que eles estavam conversando? Sobre o êxodo, sobre a partida de Jesus para o Pai. Ou seja, a grande libertação que o Filho promove na cruz do Calvário. Então se nós queremos ser livres, ou verdadeiramente livres, como disse Jesus, nós precisamos conhecer o Filho. Nós precisamos nos render ao Filho. Nós precisamos ouvir o que o Filho de Deus tem a nos falar. Porque na realidade ele está conversando com Moisés, o autor da lei,
aquele que escreveu a lei. E Jesus está falando da partida, da libertação. Ou seja, Moisés, eu vou libertar o povo da escravidão da lei. Eu vou libertar o povo daquelas profecias duras que o nosso Deus fez por meio de Elias e tantos profetas. E aí eu fico imaginando essa assembleia ou essa reunião em que a cúpula celeste está presente. E explico. A cúpula celeste está ali conversando, dialogando, e a pauta é o seguinte: a partida de Jesus para o Pai, o regresso de Jesus para o Pai e a libertação de toda a humanidade que crê no Senhor Jesus. Então nós temos a figura de Moisés, e você conhece bastante a figura de Moisés, uma vez que você conhece a Bíblia. E Moisés tipifica a lei. Moisés foi aquele que trouxe à tona toda a legislação, os mandamentos, os decretos, os preceitos de Deus. Nós conhecemos os 10 mandamentos porque foi Moisés que escreveu, e nós temos a grande liderança do Antigo Testamento, esse vulto maravilhoso do Antigo Testamento que é Moisés. Então Moisés está ali conversando com Jesus, e Moisés ali tipifica a lei. Ele é a expressão exata da lei de Deus. Nós temos Elias, que tipifica os profetas. Foi ele que falou ou inaugurou, como dizem os historiadores, aquele movimento profético. É aquela figura centralizada na denúncia contra a idolatria. Ele condena o culto idólatra, ele denuncia a imoralidade, ele denuncia o descaso do povo em relação a Deus, e Elias representa essa contestação aguda contra o domínio religioso, e Elias é o grande profeta de Deus, inaugura um movimento profético que depois vai ter o seu final derradeiro em João Batista, aquela mensagem contundente, direta, confrontadora. Então nós temos Jesus conversando com Moisés, nós temos Jesus conversando com Elias, e nós temos Jesus, que tipifica o quê? Se nós temos Moisés, que tipifica a lei, e Elias, que tipifica os profetas, nós temos Jesus, que tipifica o quê? A graça de Deus. Então olha que interessante, nós temos o movimento da lei, nós temos o movimento profético, e agora nós temos o movimento da graça. Curiosamente, o Antigo Testamento encerra-se dizendo sobre Elias e Moisés. Se você conhece bem a Bíblia, você vai se lembrar que lá em Malaquias, no capítulo 4, a Bíblia diz a respeito de Elias, e a Bíblia diz a respeito de Moisés. Então, quando nós falamos que há um momento de uma lacuna de 400 anos de Deus, na realidade, essa lacuna entre a última revelação de Deus, no encerramento do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, na realidade agora a Bíblia se cola. Então não existe mais esse ato, essa lacuna. Agora o texto se fecha porque Cristo é transfigurado e Moisés e Elias não. Isso aqui é importante. Cristo é transfigurado, Cristo é exaltado. Moisés e Elias são vultos históricos. O Cristo sobressai sobre Elias e sobre Moisés. A pessoa mais importante que Deus revela é Jesus. A pessoa que nós devemos ouvir é Jesus, porque na realidade o texto demonstra para nós que Jesus é superior em tudo, em tudo. Então eu fico imaginando essa conversa e esse diálogo. Lembrando, imagina se você estivesse diante de uma reunião assim, Jesus com seus discípulos queridos. Jesus começa a conversar com Moisés, com Elias, tudo ali está brilhando, a face de Jesus está brilhando, as vestes estão brilhando, cheio de luzes, relâmpagos. Os textos que falam a respeito da transfiguração falam sobre isso, e o Pai ainda falando no meio de tudo isso. E qual é a fala do Pai? Que o Filho é amado, que nós precisamos ouvir o Filho. E aí nós temos a presença de Pedro. Pedro é uma figura marcante, né, gente? Pedro é demais. Eu sou muito parecido com Pedro e fico impressionado com a ousadia de Pedro.
É claro que muitas pessoas, às vezes, tentam denigrir a imagem de Pedro, mas na realidade nós somos muito semelhantes a ele. Porque aí Pedro, como um bom batista, no versículo 4 ele fala o seguinte, e o texto diz assim: e Pedro tomando a palavra, imagina, a assembleia está acontecendo, o pai está falando, o pai está revelando Jesus, o seu filho. Jesus, o seu filho, está conversando sobre o êxodo com Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João estão assistindo tudo isso, ao vivo, sem necessidade de tecla SAP. Estão aprendendo, estão ouvindo, estão mergulhados nessa experiência magnífica. Somente Moisés e Isaías viram a glória de Deus como eles estão vendo agora. E olha o que Pedro fala. Pedro levanta a mão e fala assim: pela ordem, senhor presidente, tomando a palavra, disse a Jesus, ele se direciona a Jesus: Senhor, é bom estar aqui. E eu gosto muito dessa expressão de Pedro: Senhor, bom é estarmos aqui. Pedro, na realidade, mostra uma revelação de que aquele momento ou aquele movimento de Jesus é um momento especial. Moisés houve a revelação de Deus, certa ocasião, quando Deus fala assim: tire as sandálias dos pés, porque onde você está pisando é terra santa. Eu estou nesse lugar, Moisés, então tire as sandálias. Aqui é a terra santa. E agora parece que depois de tanto tempo, depois de milhares de anos, Pedro tem a mesma revelação. Pedro reconhece que Deus, o Pai, está ali se revelando, que Jesus é a figura central do Evangelho, da história da humanidade. E aí Pedro fala o seguinte: bom estarmos aqui. E Pedro estava correto nesse sentido? É claro que sim. É muito bom estar na presença de Jesus, é muito bom estar onde Jesus está operando, é muito bom estar onde o Pai está falando. É maravilhoso, é magnífico, ainda mais nesse movimento da transfiguração, onde o céu se abre, tudo está colorido, tudo está muito maravilhoso, há uma nuvem luminosa, que o texto diz para nós, uma nuvem luminosa, está tudo brilhando, o rosto de Jesus está brilhando, as vestes estão brilhando, eles estão no monte, e a figura do monte no Antigo Testamento é extremamente importante. Então Pedro solta essa: olha, minha proposta é o seguinte, é bom estarmos aqui. É uma situação maravilhosa, é uma cena só vislumbrada por poucos homens de Deus, e nós, falhos pecadores, pescadores inclusive, estamos aqui contemplando tudo isso. É bom estarmos aqui. Assim como também nós podemos falar o seguinte: olha, aquele foi um momento mágico, um momento cheio de cores, um momento de flashes, relâmpagos, um momento de muitas cores, de muitas luzes, um momento belo, eu diria um momento de rara beleza, um momento único, um momento indescritível. Haja vista que Mateus, Marcos e Lucas não conseguem descrever para nós o que de fato aconteceu naquele momento, naquele alto monte, porque é um momento indescritível. É um momento singular, é um momento lindo, em que o Pai está revelando a face gloriosa do seu Filho, com luzes, cores, flashes, nuvem luminosa, roupa brilhando, momento muito lindo, tudo tão bonito, roupas resplandecentes, roupas alvas, branquíssimas, muitas vozes, muitos sons, som da voz de Elias, som da voz de Moisés, o próprio Jesus falando com eles, a própria presença física de Moisés e Elias, a presença de Jesus, ou a figura de Jesus sendo glorificado, e a reação de Pedro não poderia ser diferente, não poderia ser outra. É bom estar aqui, é claro que é bom estar aqui. E se Pedro parasse ali, a sua proposta seria sensacional, teria a aprovação até dos anjos. É bom estarmos aqui, lógico que é bom. Estar na presença de Deus, na presença de Jesus, ver Jesus falando com Moisés e Elias é muito bom. Só que ele continua a proposta. E aí o final da proposta, como a gente costuma dizer, né? A parte A da proposta, incrível, Pedro. Mas a parte B, nem tanto. Olha o que ele diz no versículo 4. Bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E alguém vai dizer assim, como eu também pensei: olha, mas Pedro até que ele está sendo bem humilde, ele não quer uma tenda para ele. Ele quer uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias.
Mas aqui nós temos uma ideia muito equivocada da fé cristã, porque na realidade nós temos uma ideia de uma adoração contemplativa. É aquela ideia de ficar contemplando, é aquela ideia de ficar somente assistindo, é aquela ideia de ficar somente visualizando a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Eu até resgatei aqui algumas ocasiões em que nós, antes da pandemia, falávamos assim, por exemplo: nossa, pastor, que culto abençoado, que culto maravilhoso. Pastor, na realidade eu não gostaria que esse culto terminasse nunca. Quem aqui nunca ouviu isso, nunca falou isso? Em algumas transmissões também, algumas pessoas mandam assim: pastor, a gente poderia ficar te ouvindo e ouvindo os meninos aí tocando e cantando por horas. É maravilhoso demais. É muita bênção de Deus, é muita revelação de Deus, é cada hino maravilhoso. Aí vem o coro da nossa igreja e canta, aí depois tem aquele momento de confraternização. Pastor, eu não quero sair desse ambiente cristão nunca mais. É bom estar aqui, não tenha dúvida. Até a gente canta, né? Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, mas depois tem a segunda-feira, depois tem a dinâmica da vida. Então o culto é onde você contempla, sim, a beleza de Deus, a glória de Deus, você tem revelações de Deus, mas depois você tem que colocar em prática tudo aquilo que você ouviu. Porque nós não podemos ficar com aquela ideia de uma adoração contemplativa. Porque o mundo sofre. O texto na sequência vai dizer que os discípulos receberam um jovem lunático, endemoniado, e não conseguiram fazer nada com eles, com aquele jovem, nem com seu pai. Por quê? Porque eles estavam somente preocupados com os flashes, com as revelações, com as coisas que estavam acontecendo no monte. Nós precisamos ouvir, sim, da parte de Deus, mas nós não podemos ficar presos ou aprisionados a essa ideia de adoração contemplativa. Afinal de contas, nós não somos os monges da Idade Média. A nossa espiritualidade se vê na rua, na prática, no escritório, até no home office, com a nossa família. A vida cristã se dá nesses espaços. E nós não podemos restringir ou pensar que a vida cristã se dá somente no culto, no templo, na live. Não. Tudo isso é importante, mas vem a segunda-feira, vem a dinâmica da vida. Nós nos abastecemos, sim, no culto, claro, mas é interessante que o texto diz que Jesus não responde a essa colocação de Pedro. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que ele fala aí no versículo 4, e aí no versículo 5 diz assim o texto: estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu a voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus o Pai não deixa a conclusão da fala ou a proposta de Pedro se tornar vigente. Tem uma proposta e o Pai encerra a proposta. Em outras palavras, é como se o Pai, como presidente, falasse assim: concluindo então a nossa assembleia, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Essa proposta de Pedro cai por terra. É muito bom Pedro estar por aqui, é muito bom louvar a Deus, é muito bom receber palavra do Senhor, mas eu quero que vocês abasteçam seus corações com as revelações, com aquilo que vocês estão aprendendo, e depois que vocês traduzam tudo isso em vida cristã na prática. Porque a verdadeira vida cristã se dá nos bastidores, fora dos holofotes do templo, sem o glamour de se dizer que é um cristão. A vida cristã, sim, pode começar e pode ter impactos no monte, e aqui fazendo o simbolismo com a igreja, mas migra para a vida. A verdadeira vida cristã se dá no cotidiano. O importante é que nós precisamos ter revelação de Deus, palavra de Deus, ver a glória de Deus. O triste é que nós queremos perpetuar os momentos dos cultos, queremos eternizar os momentos agradáveis do monte, da igreja, e é maravilhoso demais. Eu tenho memórias, imagens, flashes em minha mente, de momentos que nós passamos aqui na Igreja Batista Nova Canaã, mas nós não podemos viver somente desses lampejos que já tivemos da glória de Deus, ou da manifestação da glória de Deus.
Precisamos agir, trabalhar, servir. Há muita coisa para ser feita. E há muito mais de Deus para a gente ouvir, para a gente aprender. O problema é que às vezes a gente tem uma revelação de Deus e a gente fica aprisionado a ela. E a gente esquece que Deus é infinitamente grande e que tem tantas e tantas outras coisas para a gente aprender ainda da parte de Deus, ouvir mais da parte de Deus. E aí nós chegamos no versículo 5. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer a ele ouvir. A igreja que acabara de nascer com a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é chamada a ouvi-lo. Nós somos chamados a ouvir a Jesus. E uma das coisas mais tristes nos nossos dias, nos dias atuais, é que as igrejas, os irmãos, a membresia das igrejas, ouvem novas profecias, ouvem novas abordagens, novas interpretações, novas ideologias, novos líderes que se dizem pastores e que nada são, ouvem pessoas completamente desqualificadas em termos espirituais e deixam de ouvir Jesus, o Filho, que morreu pela igreja, que se deu pela igreja. Então nós somos chamados, irmãos e irmãs, a ouvir o Filho. A voz de Deus para nós, nessa manhã, quando nós falamos assim, bom é estarmos aqui, bom é estarmos na presença de Deus, é que nós somos chamados a ouvir o Filho. Se é bom estar na presença de Deus, então que nós ouçamos o Filho. Na realidade, a igreja e nós, como povo de Deus, deveríamos ser conduzidos pelo falar de Jesus, pelo movimento da fala de Jesus, pelo derramamento da graça e da misericórdia de Deus em nós, que vai nos conduzindo, que vai nos movendo, que vai nos levando adiante. Moisés e Elias são circunstanciais, Jesus é completo. Moisés e Elias são temporais, Jesus é eterno. Moisés e Elias fizeram parte do plano de Deus, mas Jesus é a revelação máxima do plano de Deus. Jesus é a revelação final do plano de Deus. Nós não podemos acrescentar nada à Bíblia, não podemos ouvir nada que difere daquilo que Jesus disse para nós, daquilo que Jesus já nos ensinou. Não podemos fazer nada além do que Jesus não tenha feito. Porque esse texto nos mostra que o Pai chama a igreja, chama os seus discípulos para ouvir o Filho. O que importa para nós não é ou não deveria ser as opiniões alheias de tantas e tantas pessoas. O que importa para nós, como igreja, como filhos de Deus, é a voz do Filho. É a voz do Filho que comanda, é a voz do Filho que orienta, é a voz do Filho que nos leva adiante, é a voz do Filho que nos dá estratégias para continuarmos a nossa jornada cristã. É a voz do Filho que deve nos comandar, é a voz do Filho que nos conduz. Porque na realidade, amados irmãos e irmãs, caminhando para o final, Jesus é suficiente. Eu gosto daquela expressão de Felipe, quando Felipe chega para Jesus lá em João capítulo 14 e fala assim, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus diz assim, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido ainda, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como assim mostra-nos o Pai? Eu sou suficiente. Se você está olhando para mim, você está olhando para o Pai. Então quem ouve a voz do Filho, está ouvindo a voz do Pai. Por isso que essa ideia de que é bom estar na presença de Deus por meio de Jesus é maravilhosa. Mas nós precisamos traduzir esse momento em que nós estamos na presença do Pai e de Jesus em uma vida cristã saudável. Precisamos mostrar ao mundo que nós ouvimos a Jesus. Porque o Pai nos chama para ouvir Jesus. Ouçam o Filho. Eu tenho prazer no Filho. Ouça o Filho. Aprenda com o Filho. E o texto diz que a presença de Deus deve infundir em nós temor. Os discípulos apresentam uma boa atitude, eles têm temor. O texto diz para nós aí no versículo de número 6, que os discípulos ouvindo isto, ou seja, ouvindo a voz de Deus, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande temor. A presença de Jesus provocou temor na vida de Pedro, de Tiago e de João.
da mesma forma que deve provocar temor em nós. Às vezes nós falamos que queremos ouvir a voz de Deus, mas quando ouvimos a voz de Deus, nós não temos ou não criamos temor em nós. Agora, quando de fato o nosso coração ouve a voz de Deus, nós devemos ter temor a Deus, ter a noção de que Deus está presente, de que Deus está se revelando. É triste, mas expressões como reverência, temor, devoção, piedade, contrição, palavras essenciais da vida cristã, estão quase que em extinção. E nós precisamos resgatar a ideia de celebração, de culto verdadeiro, de espiritualidade, em que Deus, o Pai, fala, em que Deus se revela e que nós somos desafiados e desafiadas a ouvir o Filho. A transfiguração é um momento marcante, importante, e é bom estar aonde Deus está falando. Mas nós precisamos lembrar sempre que precisamos depois descer do monte e ir para o vale, porque é no vale que as pessoas estão sofrendo, é no vale que o evangelho precisa ser divulgado, é no vale que tem a ação do demônio, e é lá que nós seremos sal e luz. Precisamos de momentos, sim, na presença de Deus, e é isso que eu estou estimulando você. Participe mais, se envolva mais, nutra a sua alma, como nós aprendemos na quarta-feira, com valores cristãos. Deixe Deus falar com você, seja guiado ou guiada pelo Filho, pelas vozes, pelas orientações do Filho. O Filho de Deus, Jesus, é que deve conduzir a minha e a sua vida, mas não se esqueça de que a voz do Filho nos leva para o mundo, porque é no mundo em que nós precisamos brilhar. No culto, no templo, na presença de Jesus, nós vemos Jesus brilhando. E depois ele fala o seguinte: vocês estão vendo que eu sou a luz do mundo, agora vocês desçam para o vale, e lá no vale, sejam também a luz do mundo, sejam luzeiros do mundo. Vocês estão vendo aqui como a vida é maravilhosa, como a vida tem sabor, agora desçam do monte, vão para o vale, salgar a vida, porque vocês são sal e luz do mundo. Igreja Batista Nova Canaã, nessa manhã nós somos chamados a ouvir o Filho e a dizermos a uma só voz: é bom estarmos aqui na presença de Deus. Eu aqui, você aí e todos nós sentindo a presença de Jesus. Eu me despeço de vocês pedindo a bênção de Deus, nós vamos cantar, eu quero orar com vocês e daqui a pouquinho, agora aqui são 9h53, às 10h20 nós voltamos. O pastor Bruno estará aqui conosco, falando juntamente com Lucas, na nossa escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, tira dos nossos ouvidos qualquer impedimento para ouvir mais a voz do Teu Filho. Como igreja nós entendemos isso nessa manhã. Precisamos ouvir a Tua voz, queremos ter mais experiências com o Senhor, queremos ver a Tua glória, ver a Tua majestade, e tudo isso que nós vamos contemplar, queremos traduzir em serviço, em prontidão para Te amar, para mostrar o Senhor ao mundo perdido. Lá no vale, no mundo, há trevas, há escuridão, há pecado, e nós queremos brilhar ali e mostrar ali a Tua glória. Sê conosco, sê com a nossa igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.